Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando um pouco das movimentações da semana, o que a gente pode esperar, qual que é a situação e com isso encontrar as melhores oportunidades, as melhores marcações através do nosso operacional baseado em price action purista com a análise dos grandes trades institucionais, que é o Smart Money, certo? Antes, queria pedir para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e com isso tá gerando mais conteúdo e atingindo cada vez mais pessoas, beleza? No canto superior aí você tem também a Rantec, que é a corretora que a gente opera Forex, uma corretora séria, patrocinadora da Fórmula 1, onde você tem spreads curtos, depósitos a partir de $10, saques e depósitos através de Pix. Tem também suporte em português, ou seja, uma corretora séria para você operar Forex da forma correta e da melhor forma possível. Também tem aí embaixo o nosso grupo do Telegram, esse QR Code aí para você ter acesso. E tá presente lá no grupo onde a gente vai trocando ideia, trocando informações e eu posto todas as novidades que acontecem. Mas é um grupo voltado para que todos os traders, todo o pessoal que participa possa estar trocando ideia e com isso estar aprimorando o nosso operacional. Entra lá e participa da nossa comunidade, beleza? Então bora ver o nosso gráfico aqui, ó. A gente está no movimento. A gente tem uma grande consolidação, na verdade, aqui, né, pessoal? Que é essa região toda aqui. A gente teve uma violação aqui nesse fundo, mas a gente faz parte de uma grande consolidação, onde a gente está numa região próxima ali dos 50% do movimento, tá? Isso no movimento macro. Só que, o que a gente tem como características aqui? A gente, no gráfico diário, vamos botar aqui, ó, gráfico diário, nós estamos em tendência de baixa, né? Nós estamos em tendência de baixa no gráfico diário. Nós temos aqui, ó, topo, fundo, topo igual, né? Que isso aqui é liquidez. E o preço está querendo fazer um teste nessa região de 50%. Então a gente tem que estar muita atenção. Por quê? Diário a gente está em queda. Tem um canal aqui que vocês podem observar. Quando a gente vem para os 60 minutos, vocês observam o quê? Que nos 60 minutos a gente está numa tendência de baixa também. Não, nos 60 minutos nós estamos... Aqui nós temos uma situação interessante. No diário a gente está de baixa. Nos 60 minutos nós estamos numa tendência de alta, né? Topos e fundos. Aqui ainda a gente não sabe se é fundo, porque ele ainda está na correção. Então a gente tem esse limite aqui, ó, que é o 106.900, que é o choque do gráfico maior, né? Aqui nós temos esse choque aqui, que é o quê? O choque do pullback. Certo? Então o preço ele está fazendo essa correção aqui. Ele vem fazendo topos e fundos mais baixos. A hora que ele chegar aqui, se ele romper esse fundo aqui amanhã, esse choque passa para essa região aqui. E aí eu vou saber que acabou esse pullback a partir do momento que ele não romper esse fundo e romper esse topo. Aí eu sei que o pullback acabou e o preço vai voltar a buscar os níveis de cima. Enquanto ele estiver aqui, a gente vai estar trabalhando no quê? Nessa retração para buscar por movimentos. Afinal de contas, aqui a gente está numa região compradora. Nós estamos na base do preço, lembra-se? A gente compra barato e a gente vende caro no nosso operacional, tá? Então, quando a gente traça a nossa ferramenta aqui em cima do último movimento,
a gente vê que a gente está hoje passando da região compradora e chegando no nosso limite da mínima. Então agora a gente tem que estar atento às movimentações nessa região. Por que atento às movimentações? Porque isso aqui é o choque do movimento macro, tá? Dessa última pernada aqui. Então, se o preço romper essa região aqui, ele pode vir voltar a buscar níveis lá em cima para subir. E claro, se ele romper esses níveis de baixo, ele vai dar continuidade no pullback ainda e a gente vai ter que esperar um novo movimento para operar no lado do mercado de alta, tá? Então, o que a gente faz nesse tempo? A gente vai buscando por oportunidades de acordo com o que o mercado nos dá. Então, o que eu tenho aqui nos 60 minutos? Nos 60 minutos, eu tenho uma região muito importante aqui nesse fundo, né? Onde eu tenho uma região aqui onde o preço segurou e eu tenho um choque aqui. Um choque não, um order block, que é justamente onde o preço fechou. Então, o que a gente tem que estar atento no pregão de amanhã? Para saber aonde o preço vai abrir, porque ele pode abrir, se ele abrir rompendo aqui para baixo, tem que tomar cuidado se ele não vai fazer o fake out para buscar os níveis de cima. Nós tivemos um pregão onde ele devolveu tudo que ele subiu na quinta-feira. Ficou um fair value gap aqui do 15 minutos. Nós temos aqui um order block importante, que a gente vai estar atualizando agora, né? Aqui, ó, um order block dos 60 minutos, né? Esse cara aqui, que normalmente o drop base drop que o preço faz, que é esse movimento aqui, ó, drop. Opa, eu para desenhar com essa ferramenta aqui sou horrível. Drop, base, drop. Reparem o seguinte. Ele fez o movimento de descida, segurou e espelhou o movimento. Aqui, ó, nós temos uma nova base. O que pode acontecer? Ele pode fazer drop, base, drop. Ou ele pode fazer drop, base, rally, que é o que? A volta para testar essa região, tá? Por isso que essa região aqui é importante. E aí a gente começa a refinar nossas marcações, tá? Como que a gente refina as marcações? A gente refina baixando o time frame. Então a gente vai aí pro 15 minutos, né? No 15 minutos a gente filtra esse order block para essa região, tá? Aí que eu sempre falo para vocês, muita atenção, porque a gente tem um fair value gap logo acima, que isso pode ser motivo para o preço fazer isso aqui, capturar a liquidez para depois voltar. Aí nós temos aqui também o order block do limite da extremidade, certo? E dentro disso, agora a gente faz o nosso ajuste fino, digamos assim, com base nas coisas que a gente tem aqui. Então eu tenho aqui o order block do 15 minutos. E aqui dentro eu tenho o order block do 5. Tá? Que aqui é o que? Refinar a entrada, refinar o nosso ponto de entrada, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esses dois order blocks marcados, porque a gente sabe que é uma região importante. E aqui nós temos o Fair Value Gap do 15 minutos, tá? Que a gente tem essa região aqui, que é uma região onde o preço desceu de uma vez. Que coincide com o quê? Com essa região do fundo rompido, certo? Que aqui é uma região muito importante de liquidez. E quando a gente pega o nosso movimento, aqui, ó, e traça a nossa FIBO institucional, o que eu tenho aqui, ó?
A zona principal de venda para nós é dentro do Fair Value Gap. Aqui é uma região de venda, sim, mas é uma região que é uma venda que seria interessante aguardar confirmação. Tá? Por quê? Porque o preço pode vir aqui, subir para capturar liquidez e descer, isso que eu falei para vocês. Tá? Então tem que estar atento a esses movimentos. E aqui nós temos, eu vou deixar marcada essa região, porque nós temos essa parada do preço aqui, onde o preço pode até segurar. E além disso, a gente tem o que aqui? A gente tem esse carinha aqui, que eu vou marcar apenas, ele não é choque, ele não é nada, tá? Porque assim, ó, no gráfico de 5 minutos, a gente tem como sendo choque essa região aqui, tá? Que é o que? Tivemos a última pernada, retração e a última perna. Então eu tenho essa região aqui que precisa ser perdida para o preço subir. Porém, quando a gente vai para o nosso gráfico de operação, que é o 1 minuto, tá? O que eu tenho aqui? Eu já tenho um choque. Tá? Eu já tenho um choque aqui. Olha aqui. Deixa eu só diminuir essa linha está muito grande. Eu já tenho um choque aqui. Dou 1 minuto. Tá? Porém, aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho choque no 1 minuto, mas então eu tenho que já ficar esperto com a movimentação do preço, para, dependendo da abertura, saber se ele vai continuar ou se ele vai se segurar aqui para ir buscar esse primeiro nível lá de cima, certo? Para depois descer ou fazer o movimento e subir. Agora, fiquem espertos com uma coisa. Esse candle aqui, ó, é um candle de força de fechamento. Se o preço abrir aqui para cima, tem que tomar cuidado, porque ele pode vir fechar essa lacuna aqui antes de subir, vir capturar essa liquidez aqui de baixo, certo? Então, muita atenção nisso aí. A gente vai fazer assim, eu vou deixar aqui, a gente tem esse order block, eu tenho na verdade esse choque, eu tenho essa região aqui como sendo uma região também que vai definir. E a região do fundo, tá? Não vou deixar marcado order block aqui, por conta que não tem, ó, tá vendo? O preço é tudo candle de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Toda essa região aqui é importante, tá? Então vocês fiquem atentos à movimentação do preço nessa região aqui, para saber qual é inclusive esse order block aqui, eu vou filtrar aqui no 2 como sendo essa regiãozinha aqui, ó, que se é para tomar risco, ela tem que ser o mínimo possível, tá, pessoal? Tem que ser o mínimo risco possível, por se tratar de uma região importante. E a gente tem aqui isso aqui, ó, que também é bom ter atenção, tá? Nós temos esse Fair Value Gap aqui no 2 minutos, tá? Muita atenção, porque isso aqui é uma região que o preço pode segurar, tá? Vou deixar marcado aqui com o nosso amarelinho clarinho, para vocês entenderem que a gente tem um Fair Value Gap abaixo do Order Block ali, que essa é uma região que pode segurar, tá? Tudo vai depender da abertura de amanhã, beleza? Então essas são as marcações do gráfico de 2 minutos. Dólar, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, ele fez aqui um movimento de rompimento, tá? Tá capturando fechou nesse order block. Então a gente tem que aguardar qual vai ser a próxima movimentação do dólar. Eu tenho essa região aqui importante de atenção, que é uma região onde o preço pode vir testar. E depois eu continuo tendo a região de extremidade, que ela ainda não foi testada, tá? Deixa eu só subir um pouquinho, que essa região ela tá aqui, certo? Então assim, o preço está fazendo isso. Tá aqui, já liquidez já era, foi uma região de liquidez. Então para amanhã vocês têm que estar esperto com o quê? Com essa perda aqui, né? Porque se ele romper perdendo essa região aqui
Perdendo essa região aqui, ele pode estar vindo buscar os níveis de baixo, né? Mas a princípio o dólar ele falhou o fundo e ameaçou fazer um rompimento aqui. Só que ele fechou com candle de rejeição. Então aguardamos a abertura do mercado amanhã para ver o que o dólar pretende. No movimento macro, vamos colocar aqui só para dar uma olhada nos 60 minutos. Olha só. Ele está dentro das regiões aí, ele ainda está naquele canal, tá vendo? Então, o dólar ele está numa região vendedora, ele está na extremidade. Olha só, ele está fazendo topos e fundos mais baixos e está indo testar as regiões de topo. Então, ele está chegando em regiões de venda. Por isso que eu falo, o dólar todo mundo sabe, quando o dólar está caro, é muito arriscado você ficar operando comprado. O ideal é você operar sempre vendido nas pontas superiores do dólar, tá? Porque ele tá numa zona importante de venda. Ele está fazendo reparem essa mitigação aqui, ó, ele está fazendo um pullback para testar essa região de cima. Tá? E aí é que vai definir, ó, ele já fez um fake out. Ele já fez um fake out aqui e voltou. Só que ele segurou nesse fundo aqui, ó. Para o dólar voltar a cair, ele tem que perder esse fundo, certo? Só que eu quero fazer o quê? Quanto mais o dólar subir, eu vou procurar operações por venda. Só fiquem atentos nisso. O dólar tem esse último movimento. Olha, deixa eu só apagar aqui, ó. O dólar tem esse último movimento aqui, ó. E ele está numa região de 50%. Então, vocês têm que o quê? Venda é aqui em cima e compra é aqui embaixo. Aqui no meio é uma região de risco. Beleza? Então, era isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na nossa live semanal no YouTube. Espero que tenham todos um excelente fim de domingo. Uma boa segunda-feira, um excelente pregão. Nos vemos amanhã cedo. Um grande abraço a todos e até amanhã.